Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à edição número 200 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a aprovação do relatório da reforma administrativa e da luta para derrotar mais esse ataque de Bolsonaro e seus aliados contra os trabalhadores e os serviços públicos. Lucas Rainer, da direção da UNE, comenta a insistência da maioria da direção da entidade, dirigida pelo PCdoB, em fazer gestos para figuras como FHC. E ouvimos também a companheira Suelen Aires Gonçalves, do PT Gaúcho, que comenta a data do 20 de setembro no Rio Grande do Sul. E pessoal, começamos o podcast de hoje registrando que essa é a edição número 200 do nosso programa, que já está com um pouco mais de 2 anos no ar, tendo publicações periódicas feitas semanalmente. Para quem não se recorda ou ainda não nos acompanhava, o podcast foi criado no ano de 2019, no processo de construção do 7º Congresso do PT. O nome do programa é justamente aquele da tese que a tendência petista Articulação de Esquerda apresentou no Congresso. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. O objetivo inicial era o de apresentar a tese, as candidaturas e fazer circular entre a militância petista os principais debates que estavam na pauta daquele congresso. Acontece que o programa acabou se tornando uma ferramenta de discussão, mas também de difusão de ideias e opiniões entre a militância petista. De tal forma que, em março de 2020, nós decidimos ampliar a sua periodicidade, passando a ter 2 edições semanais, toda segunda e toda sexta-feira. O programa conta com uma bancada mais permanente, que vocês escutam, como a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, e sempre fala pra gente sobre as discussões e debates no interior do partido, Walter Pomar, da Direção Nacional do PT, que opina sobre a conjuntura, Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que aborda as questões de política internacional, com destaque para a América Latina, e o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT no DF, que aborda as questões mais jurídicas e também do mundo dos esportes. Mas, como o programa é totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp, um formato bem diferente dos demais programas de rádios, entrevistas e podcasts, temos a chance de contar em cada edição com militantes do PT espalhados por todo o país. Desde maio desse ano, por exemplo, quando nós voltamos a ter mobilizações mais periódicas do país, o podcast sempre tem buscado relatos e informes de como é que foram efetivamente as mobilizações nas capitais e grandes cidades do país, contando com a opinião dos militantes e dirigentes do PT, da CUT, de sindicatos, dos movimentos sociais, da juventude, de mulheres, do combate ao racismo, LGBT+, sempre na tentativa de contribuir com a análise feita pela militância petista sobre o que está se dando na luta social do país. Nesses 200 episódios, já tivemos séries para abordar o combate ao racismo e as lutas do movimento negro, o feminismo e a luta das mulheres, além de edições especiais publicadas sempre que a conjuntura esquentou e exigia uma análise e uma opinião mais imediata do ponto de vista da esquerda e do PT. Nesse momento, por exemplo, a gente está produzindo e publicando uma série especial sobre os 28 anos da tendência petista, a Articulação de Esquerda, que já teve seu primeiro episódio publicado no último domingo, dia 19 de setembro, aniversário da tendência. E o podcast, é bom dizer, é apenas uma das iniciativas mantidas pela militância da E, que nesse período de pandemia, para também contribuir com o debate, a disputa de ideias no PT e na esquerda, lançou programas como o Antivírus, com edições toda quinta-feira, para debater a conjuntura, o programa Contra-Mola, esse dedicado a discutir os temas mais estratégicos, além de manter a publicação mensal do jornal Página 13, a publicação quadrimestral da revista Esquerda Petista e o site permanente Página 13, onde quem está nos escutando pode encontrar tudo isso aí que eu falei e muito mais.
E não posso esquecer de dizer que estamos há 2 anos e 200 episódios sendo embalados pela trilha sonora criada pelos alagoanos Sandro Regueira e Mila do Acordeon. E feito o registro do nosso episódio número 200, vamos fazer outro importante registro e convocatória. Esse para o dia 2 de outubro, Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro. Gente, depois da disputa pelas ruas travada no 7 de setembro, as organizações do campo democrático, popular e de esquerda, reunidos em torno da frente Fora Bolsonaro, decidiram convocar nova mobilização para o dia 2 de outubro. Como nós já comentamos aqui no podcast, o que aconteceu no 7 de setembro não acabou no 7 de setembro. O bolsonarismo deu uma demonstração de força que não pode ser subestimada. Foi fundamental que a esquerda ocupasse as ruas e fortalecesse o grito dos excluídos e excluídas, sem embarcar na canoa furada da terceira via, que queria realizar o ato apenas no dia 12 de setembro. Atos que, vamos relembrar, tiveram um caráter não apenas contra Bolsonaro, sem citar as suas políticas, mas também contra Lula e contra o PT. Esses atos da terceira via foram menores que os atos da esquerda no dia 7 de setembro, mesmo com as ameaças da extrema-direita, o que demonstrou o acerto daquela decisão, bem como o de não participarmos no dia 12, mesmo que tenha gente que tenha comparecido, como representantes do PCdoB e do PSOL no ato em São Paulo, o deputado federal Orlando Silva e a deputada estadual Isa Pena, respectivamente. Agora, na proximidade do dia 2 de outubro, o debate sobre a presença de setores do centro e da direita nas mobilizações volta a aparecer. Tem gente que, assim como não queria ir para os atos do dia 7, agora quer que tenhamos aquela dita frente ampla nas ruas. Mas, gente, convenhamos, nós acabamos de ver, nessa quinta-feira, a votação na comissão especial que analisava a reforma administrativa, o voto de partidos como Cidadania. Para quem não lembra, é o que reúne o povo do antigo PPS, votando a favor do relatório da reforma administrativa que ataca os serviços públicos e tira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Pois é, o Cidadania, que está lá com a sua logomarca assinando a convocatória dos atos do dia 2 de outubro. Ou seja, que frente ampla é essa? Ir para a rua ao lado de quem está apoiando as políticas e os ataques de Bolsonaro contra o povo, praticamente ajudando o governo? Ora, nós devemos ter uma potente mobilização no dia 2 pelo fim do governo Bolsonaro, mas também pelo fim do seu governo e das suas políticas. Ou seja, uma mobilização que amplia a luta para acabar com esse governo, com o que ele está fazendo. Querer replicar na mobilização do dia 2 de outubro, a primeira que vai acontecer depois do dia 7 de setembro. Uma frente que é fictícia, com gente que está ajudando o Bolsonaro a governar e a implantar suas políticas, não é algo que contribui para o devido acúmulo de forças. Inclusive, é algo que confunde os setores que estão, nesse momento, lutando contra as políticas de Bolsonaro e pode, inclusive, desmobilizar outros setores do campo democrático popular. Por isso, é fundamental que nós fortaleçamos com presença popular e do campo de esquerda as mobilizações do dia 2 de outubro, pelo Fora Bolsonaro, contra a reforma administrativa e todas as políticas ultraliberais, contra a fome, contra o desemprego, pelo Fora Bolsonaro. E é justamente para falar da luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra a reforma administrativa que a gente vai escutar agora a companheira Ariana Ramstein, Federação dos Trabalhadores nas Administrações Municipais, a FETAM. A companheira esteve em Brasília acompanhando a mobilização contra o relatório e contra a reforma. Boa noite, Patrick. Boa noite a todos e a todas que nos escutam no podcast essa semana. Eu sou a Ariana, sou servidora pública do município de São Bernardo do Campo, da Secretaria de Cultura, e estou atualmente como diretora de formação do Sindiserve São Bernardo, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Essa semana nós estivemos em Brasília acompanhando a PEC 32, que foi aprovada na comissão especial. Então, a gente vai falar, Patrick, um pouco sobre um resumo dos atos, das ações e das manobras e golpes que foram feitos para aprovar na comissão especial a PEC 32, que agora vai para o plenário.
Como resultado, a gente teve um primeiro recuo e tinha sido confirmada na tarde do dia 21 um reagendamento da reunião da comissão especial da PEC 32 para amanhã do dia 22, às 16 horas. Na parte da manhã do dia 22, servidores e servidoras públicas continuaram as mobilizações junto aos gabinetes, também estenderam um grande fachaço em Brasília, que reuniu também várias organizações. Então, até às 16 horas, havia o aguardo dessa nova reunião da comissão especial. Para quem ainda não sabe bem o que significa a PEC 32, ela é a PEC que precariza, privatiza e significa o desmonte do serviço público no país, entregando serviços públicos que hoje chegam à população nas mãos de grandes empresas, com a terceirização e a privatização, então, de caráter autoritário, fiscalista e privatista. Na tarde do dia 22, na quarta-feira, começa então as várias manobras e golpes em relação ao relatório. Pode ver, os deputados e deputadas estavam debatendo uma versão do relatório na tarde da quarta-feira e qual que era o ponto central? Eles sabiam que iam perder na votação na comissão e aí fizeram a retirada do artigo 37A, que versa, em especial, sobre a questão de privatização dos serviços públicos, com entrega do Fundeb, do SUS, nas mãos da iniciativa privada. Essa era uma tentativa de que a oposição cedesse. Isso não aconteceu. 8 partidos se reuniram, PT, PSOL, PCdoB, Rede, PDT, PSB, PV, e fecharam questão, e o Solidariedade fecharam questão em relação ao estudo do relatório e aprovaram, conversaram sobre alguns destaques caso o relatório fosse aprovado. Então, estavam estudando o relatório, fazendo observações em relação a esse primeiro relatório. Na terça-feira, o dia começou com a recepção pela manhã dos parlamentares no aeroporto, fazendo muita pressão, várias entidades, Confetan, CNTE, CUT, Condicef, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, FENACEP, enfim, todas as organizações, FETAM São Paulo, sindicatos municipais, todos os cantos do Brasil, do município, do estado e da federação. Estavam presentes no aeroporto fazendo essa recepção aos parlamentares. Com muita música, palavra de ordem. Era o início da nossa semana e naquele momento já estava posto que talvez naquele mesmo dia eles apresentassem um relatório e já botassem para votar. No entanto, à tarde, todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor público se reuniram em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados para fazer essa mobilização de massa em frente, à entrada a esse anexo 2. Veja só, Patrick, até aquela altura, na quarta-feira, a gente não tinha propriamente um relatório fechado para ser debatido. E aí começou essas manobras do governo de apresentar substitutivo. O último, na quarta-feira, foi esse às 21h08. Nesse momento, continuava a pressão nas ruas, nas redes, e ali em frente o anexo 2 e dentro do anexo 2. Então, os parlamentares saíam da comissão especial, PDT, e ia passando para os trabalhadores dos informes daquela comissão especial. Eis que às 21h08 é protocolado um novo relatório, sem conhecimento dos próprios parlamentares, com algumas mudanças que não poderiam sequer ser debatidas naquele momento. Continuaram as pressões e, mesmo nessa versão do relatório, não havia a inclusão do artigo 37A, esse que eu me referi sobre a privatização dos serviços públicos. De toda forma, não tinha tempo hábil àquela altura para avaliar essas mudanças, fazer os destaques, e depois de muita pressão, a sessão foi suspensa por volta das 23 horas. E mesmo com a proposta do relator da Comissão Especial, do Arthur Maia, que é do DEM da Bahia, mesmo com a proposta dele da retirada do artigo 37A, não foi possível acordo sobre a PEC. O que se pedia era o arquivamento da PEC fora Bolsonaro. Então a gente continuou na pressão e aí foi retomada na manhã da quinta-feira, às 9 horas da manhã. Os trabalhadores já estavam em frente novamente ao anexo 2 e buscando adentrar o espaço onde estava sendo realizada a reunião da comissão especial na Câmara. Para nós, servidores, para a população como um todo, a retirada simplesmente do artigo 37A não aliviava em nada. Essa é uma PEC que precisava ser, naquele momento, enterrada. Então, não foi feito nenhum tipo de acordo,
além, claro, do desconhecimento completo sobre esse relatório apresentado às 21 horas. Ou seja, mesmo com a retirada do artigo 37, que era essa isca que jogaram por conta do número insuficiente que eles tinham para aprovar o relatório, tudo que tinha de ruim na PEC continuava ali, inclusive a possibilidade de demissão dos servidores atuais por insuficiência de desempenho. E também tinha autorização para que os governos decretassem, extintos por desnecessidade ou obsolescência, a contratação sem concurso público de apadrinhamento pelo prazo de até 6 anos. Veja que aqui ainda, nessa versão de quarta-feira, o prazo era de até 6 anos. No dia seguinte, a coisa vai mudar. Só para a gente entender algumas das mudanças que continham esse relatório que foi apresentado às 21h30 do dia 22. A gente tinha o inciso 23 do artigo 37, que versava sobre a retirada de direitos, não se estendendo ao MP e ao Judiciário. Ela atingiu executivos, ex-ocupantes de cargos eletivos e membros dos tribunais e Conselho de Contas. A gente tinha no parágrafo 20, no artigo 37 também, a impossibilidade de incorporação de vantagens temporárias, que não se estendia também ao Ministério Público e ao Judiciário. Ela atingiu o Executivo e os ocupantes de cargos eletivos e membros de tribunais e conselhos de contas. E novamente foram excluídos dos cargos exclusivos de Estado aqueles de atribuições complementares, acessórias, de suporte ou de apoio às atividades finalísticas dos cargos exclusivos de Estado. A gente também tinha no parágrafo 1º do artigo 4º uma alteração formal, e no artigo 11, os atuais servidores seriam avaliados pelas normas atualmente vigentes, mas poderiam sim perder o cargo na forma prevista da PEC se houvesse insuficiência de desempenho, ou seja, a avaliação de desempenho, ela continuava no texto. Outro ponto também que iria mudar é em relação à previdência que atingia setores de segurança pública, que agora teriam restabelecidas a paridade e a integralidade dos vencimentos na aposentadoria. Ficou claro que essa proposta de retirada do artigo 37A era uma proposta de acordo, era dizer que não tinha um número suficiente para aprovar essa reforma no plenário. E aí começa o nosso penúltimo dia dessa semana, quinta-feira, dia 22, com as mobilizações às 9 horas da manhã nesse anexo 2 da Câmara, dentro e fora do anexo 2, além de toda a pressão feita nas redes sociais e nos municípios, na base de cada um dos deputados e deputadas. Aí olha que interessante, Patrick, eles suspenderam a votação, a pauta tinha sido mantida, por uma margem muito estreita de 3 votos, 22 e 19. Então faltaram apenas 3 votos para a PEC ser barrada naquele exato momento. E aí começa agora um novo golpe, que era a mudança de 8 desses parlamentares. O Partido Novo agora, ele na quinta-feira era expressão do bolsonarismo. Então eles viram que iam perder ali por uma margem muito pequena e fizeram essa manobra de substituição de 8 parlamentares de um dia para o outro. Então, olhem só quantas manobras foram feitas, Aquele substitutivo de texto às 21h08, que apareceu no sistema da Câmara sem conhecimento de ninguém, e no dia seguinte a substituição. Isso mostrava um completo descontrole na base governista, uma certeza de que poderia ser barrado, sim, já na comissão especial. Agora, olha que interessante. Na quinta-feira, eles apresentaram nesse novo relatório, voltava todo o pacote de maldades que tinha sido, inclusive, retirado. Então, o Novo fez um papel ali de mentir, propagar fake news durante todo o processo de debate na comissão, e aí os servidores acompanhavam isso numa sala dentro do anexo 2, aqueles que tinham conseguido adentrar, e quando essas mentiras eram propagadas, corriam ali no corredor, na sala, para gritar, para fazer essa resistência. E das mentiras mais propagadas é dizer que a PEC não atinge os servidores atuais. Isso é mentira, gera instabilidade jurídica. Pode sim ser demitido. Foi mantida a avaliação de desempenho. E o grande argumento deles é de que isso moderniza o Estado e o serviço público, de que entregar na mão os nossos direitos à iniciativa privada, o grande capital, é um ato de melhoria da forma como esses serviços públicos chegam à população. Eles têm um total desconhecimento de como as relações se dão no nível municipal, estadual e federal também, mas vou falar aqui no nível municipal.
um desconhecimento do que é o serviço público nas mais diferentes cidades desse país. E voltaram, inclusive, coisas que eles já tinham recuado. A questão dos 6 anos que eu comentei anteriormente. Possibilidade de você nomear livremente apadrinhados políticos sem concurso público, mas agora por 10 anos. Então, assim, é a privatização, a terceirização irrestrita e a entrega dos nossos direitos. É isso que está em jogo. Então, transferir postos de saúde, escolas, passará a ser cobrado matrícula, mensalidade, os tais vouchers que o governo tanto quer. E hoje o novo mostrou, assim, não que a gente não soubesse, mas é o puxadinho do bolsonarismo na Câmara. Em síntese, o que aconteceu na quinta-feira foi que, além desse substitutivo, também acabaram sendo votados diversos destaques na comissão. E agora eles vão direto para o plenário da Câmara. Lá o governo precisa de 308 votos em 2 turnos. Aí, se aprovada, a proposta vai seguir para o Senado e aí também será votada em 2 turnos. E é preciso, então, a gente manter a pressão nas redes e nas ruas, na base dos deputados e deputadas, para que essa PEC não seja aprovada. A impressão que a gente tem, não só nossa, que estava ali acompanhando os trabalhos durante essa semana em Brasília, mas também dos deputados e deputadas que vinham trazer as informações e conversar com a gente, era de que eles não têm esses 308 necessários para aprovar. Então, é muita pressão que fez com que essas manobras e recuos acontecessem e a gente precisa manter. Porque tudo que tem de ruim na PEC, inclusive o que eles tentaram negociar, foi reinserido. Bom, o que aconteceu na quinta-feira já é de conhecimento de todos e todas. Com essa manobra da substituição dos 8 parlamentares, o substitutivo da PEC 32, ele foi aprovado na quinta-feira na comissão especial por 28 contra 18, um processo que realmente ficou destacado, né, marcado por essas várias manobras e golpes. Isso nos dá um indicativo de que há uma crise e uma fragilidade na base do governo. Então não significa que se foi aprovado na comissão especial, ele será aprovado no plenário do governo, não. O governo não tem, segundo as informações que a gente tem, os 308 votos necessários para aprovação. Foram 6 substitutivos apresentados em relação a essa PEC. Então, isso mostra essa fragilidade, né? E isso cresceu muito em razão desse movimento dos servidores em defesa do serviço público. É isso que vai dando, embora sejamos a minoria, é isso que vai dando resistência para que essa luta seja feita, inclusive, pelos parlamentares. Portanto, Patrick, qual a estratégia agora? É continuar na pressão, não só em Brasília, mas em cada município, em cada cidade, mostrando para as pessoas estão famintas, estão pagando um preço muito alto desde o golpe, na sua vida, no seu cotidiano, mostrar como isso vai afetar. Continuar a pressão nas redes e nas ruas, continuar fortalecendo essa luta, divulgar as atividades, qualquer material contra a PEC 32, a hashtag votou PEC 32 não volta, cancela a PEC 32, essa é a PEC da rachadinha, legaliza a rachadinha. Então cancela a PEC 32. Já, e ela na sua integralidade deve ser derrotada. Eles não têm, como eu disse, os 308 votos. É preciso que a nossa mobilização seja cada vez mais intensa nas redes e nas ruas. O texto é muito ruim, não agrada nem a base governista, então toda a mobilização e toda a força para a PEC da rachadinha, eu digo não. Patrick, só para finalizar mesmo, tem uma outra questão que eu gostaria de falar, é que essa pressão se votar não volta causou impacto. E a gente tem que virar o voto entre os indecisos, em cada cidade, olhando para a base de cada deputado e deputada, ou seja, intensificar a mobilização. Agora a gente está numa plenária nacional do ramo dos servidores municipais, da Confetam, para traçar essas estratégias. Uma outra questão, antes da gente se despedir, de te agradecer sobre o podcast, essa oportunidade de conversar, é sobre o dia 2 de outubro, pelo Fora Bolsonaro. A mobilização precisa ser grande, ela precisa reunir todos os descontentamentos, os desmontes, as lutas e também incluir nos nossos cartazes e faixas o Cancela a PEC já. É isso, Patrick. Boa noite a todos e a todas que nos escutam e vamos continuar na luta. Valeu, Ariana. Obrigado, companheira. A gente está firme e juntos nessa luta. Pessoal, seguindo com aquele tema do que está acontecendo na esquerda, nesse debate sobre frente ampla e etc., vamos escutar agora
o companheiro Lucas Rainer, da direção da UNE, sobre a publicação feita pela presidenta da UNE, junto de FHC, numa visita feita por ela ao ex-presidente tucano, e falando sobre alianças do campo democrático. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Bom, essa semana nós fomos surpreendidos com mais uma foto que gerou bastante polêmica da presidenta da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, com Fernando Henrique Cardoso dessa vez. A gente lembra que algumas semanas atrás ela publicou também uma foto com o Ciro Gomes e em outros momentos, lideranças da União da Juventude Socialista também já publicaram fotos com outras figuras bastante controversas, né, da direita, que a gente sabe que contribuíram para nós chegarmos no momento onde estamos. E muitas vezes, quando essas publicações são feitas, quando essas fotografias são tiradas, quando esses diálogos são feitos, eles são feitos em nome de uma suposta defesa à democracia, uma suposta defesa à educação pública ou de alguns princípios básicos democráticos. Quando, na verdade, a gente sabe muito bem que essas figuras, como o FHC, como outros líderes, né, desses partidos neoliberais com os quais a juventude do PCdoB acredita que é possível dialogar, não contribuem em nada para a democracia e, inclusive, foram os responsáveis da articulação do golpe, que foi essencialmente antidemocrático e retirou Dilma, foram coniventes com a prisão do companheiro Lula e com mais uma série de retrocessos que vêm sendo implementados nos últimos anos. Então, qual que é a aliança, né? Qual que é a unidade, qual que é o consenso que a gente encontra com esses setores? Nenhum, na verdade, né? Porque a democracia, a suposta democracia que eles defendem não tem nada a ver com a democracia radical, com o projeto democrático e popular que a gente quer construir. Então, mais uma vez, infelizmente, esses diálogos prejudicam muito a imagem da União Nacional dos Estudantes perante a base estudantil, porque colocam essa problemática, né, de que com quem nós devemos dialogar e por que nós estamos dando espaço a figuras que a gente sabe muito bem com qual projeto tem compromisso. Lucas, agora, considerando essas tuas informações e afirmações, como é que está o debate no interior da UNE? Esse debate existe? Como é que as demais forças e juventude estão se posicionando diante dessa posição do PCdoB e da ideia de frente ampla? O debate no interior da entidade, na verdade, é bastante dificultado pelo formato das reuniões e de como é conduzida a discussão interna. Inclusive, recentemente houve reunião da executiva, mais uma vez, e os diretores do pleno não foram convocados. Então, as forças políticas, no geral, fazem um debate externo e há forças da oposição e também da juventude PT. Nós, da Juventude da Articulação de Esquerda, por exemplo, assim como também nos posicionamos, o texto está no página 13, sobre a participação da UNE nos atos do dia 12, que foram convocados pelo MBL, também achamos que é muito problemática essa forma como a direção da entidade, a direção majoritária, tem feito diálogos com setores que nós sabemos que não tem compromisso nenhum com a educação pública, não tem compromisso nenhum com assistência estudantil, com a permanência, com todas as pautas pelas quais nós temos lutado no último período, inclusive porque no Congresso, essas forças políticas, esses partidos, votam quase com 100% de acordo com o governo Bolsonaro. Então, é porque o projeto político, o projeto econômico, o projeto para a educação é o mesmo. Mas dentro da entidade, o debate fica muito dificultado por esse formato. E o que acontece é que as forças, no geral, muitas vezes ficam sabendo depois que essas reuniões já acontecem. Então, não há um debate interno para deliberar sobre isso, muitas vezes. E quando há, nas reuniões da executiva, também se tem muitas dificuldades, como foi o que aconteceu no dia 12, quando a nota emitiu uma posição, mas a prática foi outra. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai ouvir agora a companheira Suelen Aires Gonçalves, militante do PT, lá no Rio Grande do Sul, que fala pra gente sobre a data do 20 de setembro, o seu significado e a resistência do povo gaúcho. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Gonçalves, diretamente do estado do Rio Grande do Sul, para trazer algumas reflexões sobre o 20 de setembro no Pampa, aqui nessa terra, nesse chão na qual nós construímos a nossa história, nossa trajetória e a resistência. Nesse sentido, falar sobre o 20 de setembro, falar sobre o Dia do Gaúcho, na qual muitos enaltecem os feitos da Revolução Farroupilha. Mas que revolução foi essa? Que contexto em que essa revolução se dá? Essa história nos traz orgulho? Orgulho de sermos gaúchos? Então, nesse sentido, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões sobre as versões da Guerra dos Farrapos que constroem esse imaginário
de enaltecer essa figura mítica do gaúcho, essa ideia, né, do homem que guerreia, daquele que está ligado aos espaços do campo, trabalhador, a ideia da masculinidade muito forte na presença do homem gaúcho, né? E que, obviamente, essa memória coletiva, na minha perspectiva, não é um espaço neutro, mas sim um espaço de discurso político. Discurso político esse que não conta a verdadeira história de resistência, a verdadeira história de luta por liberdade, como, por exemplo, o massacre dos Porongos, no Rio Grande do Sul. O nosso historiador e jornalista aqui do Rio Grande do Sul, Juremir Machado da Silva, apresenta que foi a maior infâmia já praticada no Rio Grande do Sul, na perspectiva de que negros farrapos, na perspectiva, na promessa de liberdade após o conflito Farroupilha, guerrearam lutando por uma guerra que não era nossa, né? Não era uma guerra da classe trabalhadora e nem dos negros escravizados naquele período, nessa luta contra o Império. E, nesse sentido, o massacre de Porongos é a síntese de um Estado atrasado, de um Estado onde a perspectiva sobre o seu povo não era o que estava no centro, aqui a disputa era sobre a elite gaúcha, que gostaria de ter os seus privilégios em diálogo com o Império, e não a luta do povo gaúcho por liberdade, por justiça, dentre outros, né? Então, essa derrota que foi imposta aos farrapos também, obviamente, tivemos uma derrota e um massacre, que nós chamamos a palavra massacre dos Porongos, que foi essa última guerra, podemos dizer assim, na qual eu gostaria de trazer essa memória no dia 14 de novembro de 1844, onde mais de 100 negros altamente capacitados, né, que tiveram em uma década de guerra e a sua arma era uma lança, então altamente treinados nessa perspectiva, foram vítimas de uma emboscada e foram mortos pelas próprias lideranças, então, da Revolução Farroupilha, entre aspas, aqui no Rio Grande do Sul. Então, gostaria de trazer para encerrar que essa história que não é contada, ela é a que precisa, então, ser apresentada, né? Uma história de um massacre, onde, nesse sentido, a história dessa revolução precisa ter também elementos de como ela se desdobrou aqui no Rio Grande do Sul. E, obviamente, os lanceiros negros, naquele período que lutavam por liberdade, nós podemos dizer que temos lanceiros negros contemporâneos que lutam na perspectiva de que essa história esteja gravada também na história da tradição gaúcha, na história para recontar esse passado e também redescobrir esses laços que ligam essa cultura gaúcha com a ideia de pertencimento, mas, obviamente, pertencimento a um território marcadamente múltiplo, com indígenas, com negros, com portugueses, com os imigrantes da colonização italiana e alemã. Então, os lanceiros negros contemporâneos resgatam essa história, buscando, então, trazer e ressignificar essa fase da história na qual não é contada, podemos dizer assim. E eles são os nossos heróis. Os lanceiros negros lutaram por liberdade e, atualmente, nós, negros e negras gaúchas, continuamos essa luta por liberdade, por justiça e por uma vida com dignidade. Então, nesse sentido, vida longa aos que lutam. Até breve, Patrick. Um grande abraço, querido. Valeu, Suelen. Obrigado, companheira. A Suelen, pessoal, está inclusive como candidata a secretária de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente volta a se reencontrar aqui na próxima semana. Lembrando que estamos em mobilização constante, permanente na organização do dia 2 de outubro. Então, em cada local de estudo, trabalho e moradia, vamos conversar com as pessoas e construirmos um grande ato para o dia 2. Saudações petistas e até mais.